Olá! Hoje nós vamos falar sobre a classe Aracnida, e mais especificamente sobre aranhas e escorpiões. Os escorpiões possuem um corpo composto de cefalotórax e o abdômen longo, dividido em pré-abdômen e pós-abdômen. O pós-abdômen termina no telson, que é o órgão responsável pela produção do veneno injetado pelo ferrão. Aqui temos a morfologia externa do escorpião, onde A representa a face dorsal e B representa a face ventral. Os pedipalpos têm a função de detectar e prender as presas, e as quelíceras arrancar os pedaços, além dos órgãos com funções sensoriais e quimiorreceptoras. O tamanho pode variar entre 9 mm até 21 cm, mas a maioria varia entre 3 e 9 cm. Os escorpiões também exibem uma característica peculiar, sendo capazes de emitir um brilho fluorescente quando expostos à luz ultravioleta. Essa característica está presente nas mais diferentes espécies de escorpiões. Mesmo em fósseis preservados em âmbar, essa característica pode ser observada. Isso acontece em decorrência de uma reação das proteínas existentes no exoesqueleto desses animais. A fluorescência ocorre quando moléculas chamadas fluoróforos absorvem luz em um comprimento de onda e não emitem luz em um comprimento de onda mais longo. As aranhas possuem um corpo dividido em cefalotórax e abdômen. O cefalotórax é uma carapaça onde são encontrados os olhos, até 4 pares, e nessa região encontra-se 6 pares de apêndices. Primeiro par são as quelíceras, que têm a função de apreensão, trituração e inoculação do veneno. Os pedipalpos, segundo par, são utilizados para defesa e orientação, e nos machos serve também para transferir o sêmen para a abertura genital da fêmea. Os outros 4 pares de apêndices são as patas. Aqui temos a representação da morfologia externa da aranha, onde A é a face dorsal e B a face ventral. No abdômen se apresentam as aberturas genitais, saídas dos pulmões e traqueias. As fiandeiras são responsáveis pela produção da seda. Os escorpiões realizam uma corte elaborada, na qual o macho prende a fêmea com as pinças e ambos se movimentam até encontrar um local adequado para depositar o espermatóforo. A fêmea posiciona seu orifício genital sobre ele, permitindo a fertilização. Algumas espécies podem se reproduzir por partenogênese, sem a necessidade de machos. A gestação varia de 2 meses a 1 ano, e o número de filhotes pode chegar a 95 por ninhada. Logo após o nascimento, os filhotes sobem no dorso da mãe, onde permanecem de 1 a 4 semanas até a primeira muda. Após esse período, tornam-se independentes e começam a sua vida solitária. O tempo para atingir a maturidade sexual varia de 6 meses a 6 anos, dependendo da espécie. Algumas espécies podem viver até 25 anos, sendo altamente resistentes a condições adversas. As aranhas machos transferem o esperma de forma indireta, tecendo uma teia onde ejacula um glóbulo de sêmen, que é absorvido pelos palpos. Durante a corte, usam toques e feromônios para evitar serem confundidos com presas. Após a cópula, o macho corre risco de ser devorado. A fertilização ocorre no momento da postura dos ovos, que são protegidos dentro de uma ooteca de seda. Os filhotes emergem e passam por várias mudas até atingirem a fase adulta, pois o exoesqueleto rígido impede o crescimento contínuo. Algumas espécies vivem apenas alguns meses, enquanto as fêmeas das caranguejeiras podem sobreviver por mais 20 anos. O ciclo de vida das aranhas varia conforme as espécies, mas geralmente envolve longos períodos de desenvolvimento até a maturidade. Nós temos a aranha marrom, que não é agressiva, pica geralmente quando comprimida contra o corpo. Tem 1 centímetro de corpo e até 3 de comprimento total. Possui hábitos noturnos, constrói teia irregular, como lençol ou algodão esfiapado. A aranha armadeira, ou macaca, é bastante agressiva.
Assume a posição de defesa apoiando-se nas pernas traseiras e erguendo as pernas dianteiras e os palpos. O corpo pode atingir 4 centímetros, com 15 centímetros de envergadura. São caçadoras com atividade noturna e não constroem teias. Já a viúva negra não é agressiva. A fêmea pode chegar a 2 centímetros e o macho de 2 a 3 milímetros. Tem atividade noturna e hábito gregário. Somente as fêmeas causam acidentes. Faz teia irregular em arbustos, gramíneas, cascas de coco, canaletas de chuva e sob pedras. É encontrada próxima ou dentro das casas, em ambientes sombreados com frestas, sob cadeiras e mesas em jardins. As espécies de escorpiões são consideradas oportunistas e de ampla distribuição geográfica no Brasil. São representadas pelas espécies Titius cerulatus e Stigmurus. Ambas são capazes de causar envenenamentos graves, sobretudo a primeira. Outra característica que une essas duas espécies é a forma de reprodução. Elas são capazes de realizar a partenogênese do tipo Telitoca, ou seja, as fêmeas podem realizar a autofecundação dos óvulos, reproduzindo novas fêmeas. Outras duas espécies, que também podem causar acidentes graves e são consideradas espécies de importância em saúde, são a Barriensis e a Obscurus, que é o escorpião preto da Amazônia. O soro antiaracnídico é um produto antiveneno indicado para o tratamento de acidentes moderados e graves causados por aranhas dos gêneros Toxóceles, aranha-marrom e aranha-armadeira, e escorpiões do gênero Titius, escorpião marrom e escorpião amarelo. Em geral, acidentes leves não necessitam de tratamento antiveneno. O soro antiaracnídico age neutralizando o veneno em circulação. O resultado do tratamento é mais eficiente quando mais precocemente essas doses forem administradas. O soro deve ser aplicado por via intravenosa, em ambiente hospitalar e sob cuidados de um profissional médico. A figura 1 representa a distribuição espacial dos acidentes por aranhas nos anos de 2017 a 2021, onde A representa o loxocelismo, B, foneutrismo e C, latrodectismo. Já a figura 2 representa o percentual de acidentes por local da picada e tipo de aranha. A figura 1 representa a distribuição geográfica dos acidentes escorpiônicos no Brasil, e os dados são de 2022. A figura 2 representa a distribuição dos acidentes escorpiônicos segundo a região anatômica do acidente.